Jornal da Mix. A notícia dessa semana, né, que foi justamente o Parlamento da Itália que aprovou nesta semana as novas regras para autorização de cidadania italiana por descendência. E essas novas regras limitam a nacionalidade apenas para filhos e netos de estrangeiro e ainda com condições. Para esclarecer sobre essas mudanças, a gente vai conversar novamente com o advogado que já esteve aqui, né, falando sobre esse assunto, mas agora com mais novidades ele volta para atualizar a gente, o Dr. Tágio de Lage. Dr. Tágio, bem-vindo novamente ao Jornal da Mix. Obrigada por retornar aqui e esclarecer muitas questões, porque mudam as coisas e muita gente já está em processo de pedir a cidadania, muita gente tem o interesse em fazer, e aí abre esse monte de questionamento, né? Bom dia, e a gente quer saber o que isso significa na prática. Bom dia, Gisele. Bom dia, Belmiro. Bom dia, ouvintes da Rádio Mix. É um prazer estar com vocês aqui novamente. Bom, o que é que isso significa na prática, Gisele? É que aquelas pessoas que estavam em projeto para mudar para a Itália, para realizar o seu processo por via administrativa, vão ter que, como eu chamo, rever essa rota. Principalmente, Gisele, Belmiro, se você que está me ouvindo não for um neto de italiano. Porque com essa limitação que a gente teve, com essa mudança e aprovação desse decreto, eles limitaram esse direito até o segundo grau. Então, você que está me ouvindo, preparando essa documentação, imaginando que vai mudar para a Itália, sendo bisneto, trisneto de italiano, tem que rever essa rota, Gisele, porque não vai conseguir, né? Essas pessoas não vão conseguir êxito para realizar esse processo diretamente na Itália. Doutor, mas agora quem já entrou? O senhor já tinha comentado a próxima vez, mas agora com esse novo momento, muda alguma coisa para quem já está com a documentação, já deu entrada com a documentação? É muito importante essa pergunta, Belmiro, e aí a gente faz duas distinções, tá? A primeira são para aquelas pessoas que já deram entrada no processo antes do dia 27 de março de 2025. Para essas pessoas que me ouvem, que já deram entrada no processo, nada muda. Então, se ela deu entrada, por exemplo, no processo por via administrativa e está aguardando finalizar esse processo, está na Itália, ela pode ficar tranquila que o processo dela vai correr tranquilamente. Se ela deu entrada por via judicial antes também dessa data, ela pode ficar tranquila que ela vai ter um êxito, provavelmente aí, se a documentação tiver tudo ok, um êxito nesse processo via judicial com uma sentença realmente positiva. Para aquelas pessoas que não deram entrada no processo, mas, por exemplo, fizeram uma notificação consular e estavam na fila do consulado, tá? Para aguardar serem chamadas. Essas, a gente tem que rever a situação pelo seguinte, porque a via no consulado é uma via administrativa. E a administração pública, ela só pode fazer o que está de acordo com a lei. Então, é possível que ela tenha uma complicação para seguir nesse processo via administrativo, mesmo já esperando na fila, por exemplo, tem gente que está esperando aí há quase 10 anos. Tá? Então, eu recomendo para essas pessoas que procurem um advogado especialista da área, porque provavelmente, a depender da árvore dela, ela só vai conseguir realizar o processo por via judicial. Isso é um certo alívio para aqueles que já entraram com o processo antes desse período, porque é um gasto, né? É um dinheiro que se gasta, é um montante que a pessoa... E agora? Já investi tudo isso, vou perder, não vou conseguir a minha cidadania. E tem o sonho também, né, Gi? O sonho, o sonho, claro. Né, doutor? Porque eu tô acompanhando algumas pessoas que estão tentando buscar, e eu penso que essas que estão acompanhando o Jornal da Mix agora, quando o senhor respondeu lá, já deve ter feito aquele ufa, né? Que entraram antes. Mas olha, além de todo o dinheiro investido, tem o sonho também, né? Exatamente. Quem daqui pra frente não vai ser tão... Vai ter mais dificuldades ou não vai nem conseguir, né? Bom, doutor Tágio, e se por acaso a pessoa já reconhecida italiana tem um filho, né? Nascido agora. Essa pessoa que já tem essa cidadania reconhecida, o filho dela também tem esse reconhecimento, como é que ela deve proceder? Tá, isso é muito importante, essa sua pergunta, Gisele, que as pessoas devem correr, né, nesse momento para realizar essa situação, para que não haja, né, uma perda, vamos dizer assim, maior. Então, para aquelas pessoas, por exemplo, que estão agora nos ouvindo, que são italianos, tá, já são reconhecidos, moram, por exemplo, no Brasil e têm o AIRE
inscrito em algum consulado brasileiro. Então, para essas pessoas que me ouvem, vocês têm até o dia 31 de maio de 2026 para levar e reconhecer seu filho, inscrever ele no AIRE, sendo menor, e inscrever seu filho como cidadão italiano. Então, você tem até essa data. Para aquelas pessoas que são italianas, tá? E que o filho ainda não nasceu, porque pode estar numa situação dessa. Olha, tá, minha esposa está grávida, tá? Como é que eu faço para reconhecer se eu não tenho ainda essa documentação desse meu filho? Então, quando esse filho nascer, pega essa certidão de nascimento e leva, tá? Você, nesse caso aí, após o nascimento do filho, você tem até 1 ano após ele nascer, para que você reconheça ele. Então, a gente faz essa dicotomia aqui, essa divisão. Para aqueles já nascidos, tá? Você tem até o dia 31 de maio de 2026. Para aqueles que não nasceram ainda, após o nascimento, você tem aí 1 ano para reconhecer esse filho. Isso a qualquer tempo. Digamos que nasça daqui A qualquer 2 tempo. anos. A qualquer tempo. Certo. A qualquer tempo. Exatamente. Doutor Taj, Mas é importante... Certo. Não? Perdão, Belmiro, pode seguir. Não, pode ficar à vontade para concluir. É importante falar, gente, que quando houve esse decreto, que houve essa aprovação, né, na Câmara e no Senado, ele ainda não, obviamente, entrou em vigor, porque ele vai ser publicado, vai virar lei e tal, enfim, mas ele já está em vigor desde do dia 28, já está valendo, vamos dizer assim, apesar de não ser lei. É importante dizer que o direito à cidadania italiana, ele é um direito de berço, que eu chamo, né? É um direito de nascimento. E existem algumas regras no direito, no Brasil também, assim, na Itália não é diferente, de alguns princípios e garantias constitucionais que devem ser levados em conta. Então, para aquelas pessoas que já deram entrada no processo e que estão com alívio, como a Gisele disse, estão com alívio, porque, felizmente, não vai ter mudança no processo dela. Por outrora, para aquelas pessoas que ainda não ingressaram no processo, podem ficar muito apreensivas com um decreto desse. Mas, quando a gente fala em direitos e garantias individuais, que eles são escritos na Constituição, uma lei ela não pode infringir essa Constituição, porque senão ela vai ser, obviamente, declarada pelo Poder Judiciário aí de forma inconstitucional. E, obviamente, ela não vai seguir, vamos dizer assim, com as suas normas vigentes. Me assiste aqui, você que me ouve aqui, é importante dizer que você é italiano de nascimento. Então, a norma jurídica que estabelece o momento em que você passa a ser italiano é o seu nascimento. Existe o princípio também da irretroatividade da lei. O que significa isso? Que essa lei, quando começa a viger, ela vige daqui para frente. Do dia em que ela foi publicada para frente, ela não retroage. Então, imagina um ouvinte nosso aí que está, por exemplo, com 20, 25 anos. Ele é italiano desde quando? Desde o nascimento. Então, estamos em 2025 falando de um decreto que vai ser convertido em lei e que vai retirar um direito dele que ele conseguiu há 25 anos atrás, porque a norma jurídica, ela fazia 2 exigências para que a pessoa nascesse italiano, tivesse italiano de nascimento. Primeiro, o fato de nascer, tá? O verbo nascer, e o outro é nascer filho de pai ou mãe italiana. Então, essas pessoas que estão nos ouvindo agora, que apesar de não terem dado entrada no processo, mas nasceram nessas condições, filhas de pai ou mãe italiana, elas terão direito sim, só que a gente vai ter que ingressar com o processo via judicial, porque diferente do Brasil, na Itália não existe esse controle prévio de constitucionalidade, Belmiro e Gisele. Na Itália, a gente tem que invocar o judiciário, a Corte Constitucional, para que ela decrete a inconstitucionalidade dessa lei. Perfeito. Doutor Tajdi, obrigado, né, pela sua presença novamente aqui no Jornal da Mix, até para a gente esclarecer, a gente já trouxe o senhor numa primeira oportunidade, agora então com todas essas mudanças, esses esclarecimentos são muito importantes. Muito obrigado novamente pela sua presença aqui no Jornal da Mix. Eu que agradeço, Belmiro, Gisele, muito obrigada pelo convite. Estou sempre à disposição a hora que vocês precisarem. Um abraço a todos os ouvintes da Mix FM. Jornal da Mix. Oferecimento FURB 60 anos. Universidade nota máxima. Cooper Super. Compre também em minhacooper.com.br. E Toyota Barigui. Toda linha com até 10 anos de garantia. Mix.